Fala meu povo, Damien aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Damien Tempest. E hoje vamos falar do que parece ter se tornado rotina na comunidade, que é anúncio do anúncio. Para quem não tá muito ligado no que tá acontecendo no universo de Cavaleiros do Zodíaco por aí, no blog do Kurumada, no último dia 5 de janeiro agora, foi lançada uma mensagem dizendo que haveria um anúncio especial para a primavera. Obviamente ele não está falando da primavera brasileira, mas sim da primavera japonesa, que tem seu início, se não estou enganado, lá pelo dia 20 ou 22 de março. O que é muito curioso para nós, já que esse anúncio especial, pelo menos o início da primavera, bate justamente com o mês em que sairá o Saint Seiya Den 3. E que no momento da gravação desse vídeo, vazaram as primeiras imagens do capítulo do blog do Kurumada, já que ainda não houve uma postagem oficial dessas imagens. No vídeo de hoje, vamos trabalhar um pouco sobre o que podem ser essas possibilidades, vamos conversar sobre algumas coisas envolvendo como pode ser o 2026 de Cavaleiros do Zodíaco e fazer algumas previsões que talvez não sejam tão positivas ou agradáveis. Antes de irmos para o assunto, peço pelo seu like, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento, pela sua inscrição e para que se torne membro do canal, caso deseje apoiar aqui o nosso trabalho. Por apenas R$ 13,99, você pode fazer parte do clube de membros, aproveitar os benefícios exclusivos e, claro, me ajudar a fazer com que o canal possa crescer e evoluir cada vez mais. Muito obrigado, como sempre, às lendas do canal que estão passando aí na tela e o nosso grupo está crescendo cada dia mais. Muito obrigado, pessoal. Bom, entrando um pouco no tópico que a gente vai abordar, acho que existem algumas possibilidades. E eu quero começar falando das mais prováveis para as menos prováveis. A opção mais provável, na minha opinião, que vai ser esse grande anúncio, esse anúncio especial, como foi dito, é justamente o óbvio anúncio da serialização de Saint Seiya outra vez. O que quero dizer com isso? Até o momento nós tivemos Saint Seiya Den 1, Den 2 e agora o Den 3. E tudo parece ser solto, parece ser capítulos especiais, parece algo muito próximo ao que foi feito com obras como Episódio 0, Destiny e Origin, não se parecendo em nada com outras coisas que nós tivemos de Cavaleiros do Zodíaco ao longo dos anos. Nem mesmo Next Dimension, que teve um lançamento também sem periodicidade no seu início, vinha com esse título quase junto dele, já que tem sempre um subtítulo acompanhado do capítulo. Então, Den 1, Flores na Ruína, Den 2, A Missão, e vamos ver qual será o Den 3 também. Então, para mim, é a opção mais provável, a mais segura. Eu acho que é o que nós devemos ter a expectativa de fato, e como já ressaltei tanto em live quanto em outros vídeos, eu creio que essa seja a melhor notícia que a gente vai receber no momento. Termos um anúncio da serialização de Cavaleiros, termos talvez o anúncio de uma periodicidade de quando o Kurumada vai começar a publicar essa obra, vai ser muito bom para nós que estamos acompanhando. Novamente, isso vai gerar outras coisas para a franquia, isso vai gerar os volumes, as vendas dos volumes, o licenciamento aqui no Brasil e várias outras coisas que vão acontecendo e nós vamos ver o desenrolar da história, que é o que eu acho que todo mundo está esperando. Como sempre cito e falo, o Next Dimension deixou uma marca muito grande na maior parte da comunidade de fãs por conta da demora dos 18 anos. E junto dessa mágoa existe também o sentimento de querer saber para onde a história vai. E é justamente isso que uma serialização significaria. Sairíamos de capítulos especiais, muito provavelmente sairíamos desses capítulos de 8 páginas para algo mais concreto. Termos algo concreto no momento em que a franquia está sem o norte e muito perdida em vários aspectos, para mim é muito importante. Então eu considero que essa seria a melhor novidade que o fã de Cavaleiros do Zodíaco poderia ter nesse momento. Após isso, o que eu acho mais provável, tirando a serialização no mangá, é justamente um anúncio de um evento lá pro Japão para se comemorar os 40 anos de Saint Seiya. Lembrando que em 2016, como sempre cito esse fato, nós tivemos um evento de comemoração dos 30 anos. E é claro, o momento da franquia é diferente, uma questão de patrocínio, talvez de prestígio dentro da empresa, que é algo que vou comentar um pouco mais à frente no vídeo. Tudo isso pode estar diferente em relação a 10 anos atrás, mas acho que existe a possibilidade de um evento para comemorar a obra de alguma forma. Ainda que ele seja talvez em uma menor escala, talvez organizada pela própria Kurumada Pro também. Se tiver o apoio da Toei e da Bandai, seria muito interessante para termos a confirmação de que essas três empresas, ou seja, Kurumada Pro, Toei Animation e Bandai, caminham juntas com relação a Cavaleiros do Zodíaco ainda.
porque tudo parece muito desconexo entre as três nos últimos anos. Kurumada Pro, muito focada em spin-offs, e fazendo produtos e mangás para talvez tentar arrebatar um público novo dentro do Japão, ou mesmo aprofundar histórias e conceitos que o mangá original não foi capaz de expandir. A Bandai, muito concentrada em fazer bonecos e tendo interferência em animes como o Santi achou, como por exemplo querendo que eles adiantassem muita coisa para termos a apresentação do Saga Ares, ou mesmo em Soul of Gold, que foi uma grande propaganda de boneco em forma de anime. E a Toei Animation não vem fazendo muita coisa que beneficie a franquia, por assim dizer. Soul of Gold, apesar de ter sido um sucesso comercial, ficou preso ali naqueles 12, 13 episódios e não saiu muito disso. A Santi achou nem mesmo foi animado pela Toei Animation, sendo terceirizado para o estúdio Gonzo. E depois o que tivemos de produção Toei foi justamente Knights of the Zodiac, a série 3D, o famoso KOTS, e que todos nós sabemos que não foi um grande sucesso, seja de audiência, seja de crítica. Para não mencionar o live action também, que contou com o dedinho de Dona Toei Animation também. Então, cada um tá indo para um lado, cada um está querendo o seu próprio ganha-pão. Agora, nem mesmo a Bandai tá querendo saber de anime, aparentemente, já que eles fizeram o protótipo do Sorrento de Rise of Poseidon e fizeram a venda tanto do 13º Cavaleiro de Ouro, como posteriormente a versão Odisseus de Serpentário. São 2 bonecos diferentes. E isso eu acho que acende um sinal de alerta para muitas pessoas. Então um evento de 40 anos seria muito interessante para talvez entender que essas empresas ainda estão andando juntas. É claro que para nós aqui no Brasil seria obviamente um anúncio, na verdade, muito decepcionante e muito frustrante por uma questão geográfica. Muitos de nós não teríamos como ir até um evento como esse, a menos que se desembolsasse uma grande quantia de dinheiro. E eu não sei se vocês têm, mas eu com certeza não tenho. Então seria realmente muito frustrante se isso acontecesse. Mas acho que tirando a serialização, esse é o outro anúncio mais provável. Agora eu vou para outros pontos que acho bem menos provável por uma série de motivos. Mas eu vou explicar o porquê. O primeiro deles é o anúncio de um retorno da Final Edition. E por que eu trato isso como um anúncio improvável? Porque não vai acontecer? Não. Naturalmente acho que a Final Edition vai voltar a ser lançada. Mas eu não acho que vai existir um anúncio especial para isso. E nem que a Kurumada Pro ou o próprio Kurumada considerem isso como um verdadeiro grande anúncio, um anúncio especial, usando as palavras que estão postas lá no blog do Kurumada. A volta da Final Edition é algo, na verdade, um tanto protocolar. Nós estamos desde 2024 sem uma edição da Final Edition, onde a última lançada foi a edição de número 13, que tem o Miro na capa e encerrava os eventos da saga Poseidon. Agora o que está faltando é justamente o que conta os eventos da saga de Hades, e faltariam aproximadamente 7 volumes, se eu não estou enganado, já que a Final Edition, já foi anunciado isso, se encerra no 20º volume, sendo um pouco menor que a versão do Kanzenban, por exemplo. Então, por não ver o anúncio de uma Final Edition como algo especial de fato, eu acho esse um anúncio improvável, ainda que ache que isso realmente vá acontecer ao longo de 2026. Após isso, tem o mais improvável dos anúncios pra mim, que é uma animação de Next Dimension. E falar sobre um anime de ND é um pouco complicado, no mínimo uma tarefa muito complexa por uma série de razões. ND é um mangá que durou 18 anos e que tá terminado há pouco mais de um ano. Mas o momento de Saint Seiya dentro da Toei Animation, na minha opinião, ela é um pouco conturbada. Eu tenho dito isso em alguns locais e isso não é uma informação, mas sim uma impressão. Pra mim parece que Cavaleiro do Zodíaco perdeu o seu prestígio dentro da Toei Animation. Prestígio esse que ainda tinha, e que Soul of Gold ajudou muito a manter, na minha opinião, também. Porque, vamos parar pra pensar, depois da série clássica, que se terminou ali em 1989, Cavaleiros ficou pouco mais de uma década sem nada de nenhuma produção animada, retornando em 2002 com a saga de Hades Santuário. Desde então, nós tivemos múltiplas produções. Listando algumas, tivemos Hades Santuário, Prólogo do Céu, Hades Inferno, Hades Elísios, Saint Seiya Omega, Soul of Gold, Santi achou, KOTS, as 3 temporadas e também o live action. Então Cavaleiros viveu um século XXI muito movimentado em termos de produção, mas existem algumas questões. Prólogo do Céu, por exemplo, não foi um sucesso de bilheteria, não apenas aqui no Brasil, em que nós tivemos N fatores que não cabem nesse vídeo, mas mesmo dentro do Japão, o filme não fez muito sucesso. Após isso, nós vemos Inferno e Elísios
com cortes de orçamento e com uma animação muito aquém do que foi apresentada na saga Santuário. E talvez isso tenha sido impactado não apenas pelo filme, mas por uma série de outros motivos que envolviam produção. Após isso, feito pela Toei Animation, e lembrando que The Last Canvas é feito pela TMS, e a TMS não possui ligação com a Toei, nós tivemos Saint Seiya Omega, e que apesar de um criticismo muito grande por parte da América Latina e de até mesmo lugares da Europa, foi dito pelo dublador do Seiya da série clássica, o Furuya, que o Ômega foi muito responsável por manter Cavaleiro Zodíaco vivo, por ter um renascimento de Saint Seiya dentro do Japão. Era uma série focada para um público infantil e acho que dá para se notar que foi uma série que deu algum tipo de retorno quando ela possuiu 97 episódios, 2 temporadas completas e uma história finalizada. Ainda que a venda de produtos agregados a ela seja no mínimo curiosa, porque não me recordo de muitos produtos sendo vendidos de Saint Seiya Omega. Depois, nós tivemos Soul of Gold, como dito, e Soul of Gold foi um baita sucesso comercial e ajudou muito a vender as armaduras de ouro divinas, ajudou inclusive a ir para a DLC do Alma dos Soldados e várias outras coisas que foram acarretando. Mas o sucesso de Cavaleiro Zodíaco nas mãos da Toei parece ter parado aí, no ano de 2015. Em 2016, anunciam-se 3 projetos, e todos eles muito ambiciosos. Um era uma produção hollywoodiana, o outro, um reboot, um remake da série clássica, e a outra, a animação de mais um spin-off. Seria o segundo spin-off animado desde The Lost Canvas. Perfeito? Que seria Santi Achou. E Santi Achou estreou em 2018, nós sabemos como foi. Gods estreia em 2019, e nós sabemos como foi. E o live action estreia em 2023. E nós também sabemos como foi. São 3 fracassos seguidos em termos de produção, audiência, retorno, numa venda direito de produtos dessas 3 produções, e imagino que isso pegue muito mal, principalmente quando a Toei passa pelo menos uns 3 relatórios sendo muito enfática em dizer que eles têm prejuízos por conta do filme live action, e inclusive falaram quando se recuperaram do prejuízo do filme live action. Então eu acho muito difícil que isso não tenha interferido no prestígio de Saint Seiya dentro da Toei Animation, porque apesar daqueles relatórios serem públicos, é bom lembrar que esses relatórios são proeminentemente feitos para acionistas. E acionistas liam-se não só pessoas que botam dinheiro dentro da Toei Animation, como pessoas físicas ou representando qualquer outra coisa que exista. Mas falo de empresas também, como a própria Bandai. Já pararam para pensar que talvez a Bandai também não tenha interesse em investir em Cavaleiros Zodíaco em uma nova animação? Então me parece que o cenário de Cavaleiros é um pouco complicado. Nós sabemos que o Kozo Morishita é uma pessoa que ainda trabalha muito por Saint Seiya dentro da Toei Animation, mas o quanto os esforços deles vão dar frutos é um pouco difícil de se medir. Acho inclusive muito improvável que se consiga medir, ou até mesmo que se coloque isso nas costas de um senhor de idade como é o Kozo Morishita, por mais vigor que ele tenha para trabalhar. Então eu fico muito preocupado com uma situação de quando veremos um anime de Next Dimension ou de quando veremos qualquer anime de Saint Seiya. Pelo menos feito pela Toei Animation. A questão de ser animado por outro estúdio ela é um pouco mais complexa. Teríamos que saber quais obras, quais spin-offs de Saint Seiya possuem direitos pela Toei. Rise of Poseidon é um que tudo indica que existem direitos da Toei Animation para a animação. Mas e outros, como o Episódio G, como Darkwing, ou até mesmo Time Odyssey? Nós não sabemos ao certo com quem isso pode ficar. Se outro estúdio pode se interessar, ou mesmo se o Kurumada e a Kurumada Pro, como empresa, podem levar essas obras para outro estúdio, como parece ter sido o caso com The Lost Canvas e a TMS também. Em meio a isso, eu só consigo pensar que o anime de Next Dimension talvez demore um pouco, mas eu não sou completamente descrente de um anúncio. É bom lembrar que a série clássica de Cavaleiro Zodíaco, o anime clássico, está completando 40 anos esse ano também. Ano passado nós tivemos os 40 anos do mangá, em dezembro. E agora, em outubro desse ano, nós teremos os 40 anos da animação clássica. Eu acho pouco provável que a Toei, de alguma forma, não queira aproveitar a imagem de Cavaleiro Zodíaco para alguma coisa e nessa data tão importante. Eu posso estar errado? Posso estar errado, claro que posso. Mas eu tenho uma esperança e uma impressão de que a Toei pode se aproveitar em algum nível. Que não seja para termos um anime de fato esse ano, porque isso eu asseguro aos amigos e peço para que tirem isso da cabeça de vocês. Nós não teremos uma produção animada de Saint Seiya em andamento no ano de 2026. Mas acho provável que nós tenhamos um anúncio de uma produção animada de Cavaleiro do Zodíaco. Eu chuto que talvez em outubro
tenhamos um anúncio de um anime, seja Next Dimension, seja qualquer outro, e talvez a sua estreia seja para 2028 ou 2029. E eu tô trabalhando com um cenário bem realista e bem pé no chão também. Ao longo dessas últimas semanas, inclusive, surgiram muitas coisas envolvendo um suposto anime de Saint Maria, o mais novo spin-off de Saint Seiya que está sendo lançado na revista Princess, que faz parte da Akita Shoten, onde são publicadas as outras obras de Cavaleiros, justamente porque Maria alcançou uma votação expressiva numa votação popular organizada por uma revista, por um evento sobre obras que os japoneses gostariam que virasse anime. Saint Maria foi classificada para a segunda fase desse concurso, que tem seus resultados em março. Mas cá para nós, eu acho muito improvável que Maria ganhe uma animação. Acho realmente muito improvável. Tanto porque não acho que teria todo esse apelo para com o público japonês, além daqueles que votaram, eu quero dizer, porque se tem gente votando é porque tem um certo apelo, mas isso não significa que tenha um amplo apelo popular. E acho também que seria muito mal visto pela comunidade internacional de Saint Seiya termos um anime de Saint Maria. Ainda que eu acho particularmente isso uma grande bobagem. Então eu acho que para quem tá preocupado com isso, para quem diz que vai até abandonar Cavaleiros do Zodíaco por isso, ou qualquer outra coisa nesse sentido, acho que vocês podem ficar despreocupados quanto a Saint Maria. O spin-off tem pouquíssimas chances de se converter em uma animação. O 2026 de Cavaleiros do Zodíaco, de modo geral, pelo menos pra mim, caminha pra ser um ano um pouco complicado, eu diria. Se a serialização de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, não for anunciada, como eu espero que ela seja, e tivermos capítulos a conta-gota por mais tempo, eu diria que mesmo em janeiro já dá pra cravar que o ano de 2026 será um pouco frustrante para a franquia e para os fãs. E isso falo principalmente com relação à história feita pelas mãos do Kurumada. É óbvio que outros spin-offs estão por aí, e acho que muitos deles estão bem interessantes. Acho que Darkwing é um spin-off muito interessante, acho que o episódio de Hacking tá muito interessante. Tivemos capítulos novos de The Last Canvas e Saint Ashua Memories, e o Rise of Poseidon é um mangá que faz um bom sucesso para com a comunidade também. E entrega muitas coisas que as pessoas gostariam de ver. Então acho que nesse sentido, nós até estamos bem servidos. Mas existe uma ânsia da comunidade por duas coisas. A primeira, pela continuação da obra pelas mãos de Masami Kurumada. E a segunda, por um novo projeto animado, especialmente um projeto animado que continue a história e que seja de qualidade. E cada vez mais eu me vejo um pouco descrente sobre muito das coisas a respeito disso. Sobre termos um projeto animado esse ano e principalmente com que qualidade esse projeto animado vai chegar para nós. Eu não sei se eu consigo confiar na Toei Animation. Vocês conseguem? Me digam aqui nos comentários se vocês conseguem confiar na Toei Animation. E me digam aqui nos comentários também o que vocês imaginam que pode ser esse anúncio especial. O que vocês imaginam que pode ser o ano de 2026 de Saint Seiya e o que vocês estão esperando para essa obra que é o Saint Seiya Den e a continuação dela, que pode ser Saga do Olimpo, Saga do Céu ou qualquer coisa nesse sentido também. Eu tava um pouco em dúvida se eu fazia esse vídeo, mas fiz a votação e vocês falaram muito em peso e votaram muito em peso para que eu fizesse. Então tô aqui dando um pouco das minhas opiniões a esse respeito. Então, como sempre, conta com o seu like, com o seu comentário, com o seu hype, para que mande esse vídeo para os amigos, para que a gente possa discutir com cada vez mais pessoas sobre o futuro de Saint Seiya, para que o canal possa continuar mantendo uma excelente média. Todos os últimos vídeos do canal foram muito bem, todos passaram das 1000 visualizações, e eu gostaria que mais uma vez esse vídeo passasse das 1000 visualizações também. Então conto muito com a ajuda de vocês, eu agradeço muito pelo apoio que vocês estão dando, o canal tem crescido cada vez mais, e eu tenho ficado muito feliz e muito inspirado a continuar produzindo conteúdo, e um conteúdo, se Deus quiser, de cada vez mais qualidade para vocês também. Tá bom, meu povo? Então, mais é isso. Grande beijo, grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. E valeu!